Boa tarde. Tudo bom, Baldaquian? Grande abraço para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Papo de Craque TMC Primeiro Tempo. O elenco do Palmeiras está no Allianz Parque para abrir a preparação para o jogo de quinta-feira contra o Vasco da Gama em São Januário. Este é o primeiro contato de todo o time alviverde com o novo campo sintético da Casa Palestrina, que recebeu um investimento de cerca de 11 milhões de reais e já está homologado pela FIFA. O Palmeiras vai estrear em casa no domingo contra o Mirassol às 6h30 da tarde, com a capacidade máxima do Allianz Parque à disposição. Enquanto isso, o técnico Abel Ferreira segue preparando e pensando no time titular para o compromisso contra o Vasco fora de casa. A comissão técnica portuguesa deve alterar a escalação em comparação ao time que venceu o Novo Horizontino por 2-1 e sagrou-se campeão paulista da temporada, já que Kelvin e Maurício precisaram receber pontos, o lateral direito na boca por causa de um tapa que recebeu no rosto, enquanto Maurício deu ponto no tornozelo direito por causa de uma pegada do meio-campista Rômulo, que pertence ao Palmeiras, está no Novo Horizontino e pode ser vendido ao longo desta semana. Outros jogadores que preocupam também são Andrés Pereira, com uma pancada na canela esquerda, e o Vitor Roque, que desde a semifinal contra o São Paulo tem reclamado muito de dores no tornozelo. Com isso, a expectativa de Giai, Lucas Evangelista e Ramon Sousa entre os titulares. Já na vaga de Maurício, Alan e Felipe Anderson disputariam posição caso esses jogadores não tenham condições de ir a campo contra o Vasco da Gama pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a festa de premiação do Campeonato Paulista, Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Vitor Roque e Flaco Lopes, além do técnico Abel Ferreira, apareceram na escalação ideal dos melhores do torneio. O argentino Flaco Lopes, que em 11 jogos fez 6 gols e 3 assistências, sendo que todas as assistências foram em clássicos e dos 6 gols, 3 também foram em clássicos estaduais, foi eleito o craque da competição e ganhou, Lelê, um anel de ouro de 18 quilates, diamante, rubi. O homem está portando agora um item valioso na sua coleção. Tá certo, muito obrigado ao Gustavo Soler. Informações do Palmeiras. Flaco Lopes eleito o melhor jogador do Paulistão 2026, né? Fez um campeonato bem interessante e ficou ali com o anel de melhor jogador do Campeonato Paulista. Na sua opinião, foi justa, Saporito, essa decisão de Flaco eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista? Enfim, e foi normal que o Palmeiras e Novo Horizontino dominassem a seleção do Paulistão por terem feito a final e por terem sido times interessantes ao longo da competição, fazendo inclusive a final. Eu acho que o Flaco fez um papel muito determinante em momentos muito decisivos, né, no Palmeiras. E se a gente pensar em outro jogador que jogou mais que o Flaco Lopes, vem quem na tua cabeça, por exemplo, nesse Campeonato Paulista? Marlon Freitas. Mas o Marlon Freitas chegou no começo do ano, né? No começo disputou do ano. A competição inteira. Né? Mas não Vitor chegou, Roque, mas não talvez. chegou como titular. O Marlon Freitas. Ele já. Ele foi poupado um outro jogo, mas assim, o que ele arrumou o time do Palmeiras, Sim, esse rapaz. Mas eu acho que incrível. pelo caminho do Flaco Lopes, não só nesse Campeonato Paulista, mas pelo que ele já vem fazendo, né? O Vitor Roque chega depois e ele continua sendo um cara de decisão. Não vejo nenhum problema nisso, Lelê. Pra mim tá ok. E aí, Ivan? Flaco Lopes eleito o melhor jogador do Paulistão, pra você tudo certo? Tudo dentro certo. do esperado? Sim, pra mim o melhor jogador do melhor time do campeonato. Então, É isso. melhor jogador do melhor time e assim, Flaco Lopes ele melhorou em todos os aspectos, né? Primeiro, a chegada do Vitor Roque foi fundamental, a mudança de função, ele jogando atrás do centroavante, a forma como ele encara a profissão, como o Abel chegou a falar em algumas entrevistas coletivas, e o Flaco Lopes, ele melhorou tanto a ponto de chamar a atenção da atual seleção campeã. Ele tem tudo para disputar a Copa do Mundo. Então, o Flaco Lopes, para mim, no Brasil, é um dos melhores jogadores em atividade. E dizem até que
A Copa do Mundo pode ser o diferencial e depois ele pode nem voltar pro Palmeiras, né? Tem muitos clubes de olho já no mercado aí, fora do Brasil, fala-se Atlético de Madrid, mas ele já tá com perfilzão de Europa, né, Gui? O Flaco. Sim, jogando muita bola. Eu também acho que foi justíssima essa eleição. Agora, o Carlos Miguel como melhor goleiro, eu estranhei um pouquinho. Aí é sacanagem, hein? Então. Você não achou também, Gaviva? Achei, eu colocaria o Brazão, goleiro dessa seleção aí. Eu falei ontem aqui, a verdade é assim, acho que a gente não teve nenhum goleiro que se destacou muito, né? Eu vou levar mais em consideração pra seleção, times que chegaram, sei lá, pelo menos a semifinal. Eu falei ontem no Papo 2, o Hugo ou o Rafael, mas também, sabe, sem nenhuma convicção. É que eu acho que o Carlos Miguel, ele oscilou muito, né? Inclusive na final. Ele pega a pênalti, mas no segundo jogo ele toma um gol bem esquisito, né? Não, ele tomou um gol, né? Foi muito estranho. A dificuldade que ele tem com bola rasteira é muito grande, cara. Perto dele. É muito louco, porque natural. até pelo tamanho, né? Natural. É normal. Questão de característica. Do mesmo jeito que você tiver um centroavante forte, ele vai segurar muita gente no corpo, mas ele vai ter dificuldade se você botar pra correr. Da mesma maneira, o goleiro dessa altura, cara, ele tem uma arma gigantesca pra se impor no jogo aéreo, pra pênalti, a envergadura que ele tem de bloquear um dos lados do gol. Agora, bola em cima dele no chão. Mas dá pra treinar isso, Lê. É uma questão que dá pra treinar. Só uma coisa, não, Renatinha. até em relação ao Flaco Lopes, né, vive um bom momento, não é de agora. O Abel fez um trabalho muito importante com ele também, para que, né, tudo isso também acontecesse. Mas é tão difícil a gente ver um jogador jogando o fino da bola aqui no futebol brasileiro, argentino. A gente, né, vou citar aqui alguns que se destacaram, não acho que o Caleri não nessa passagem, mas em outras, o próprio Cano e o Flaco Lopes, acho que de todos eles foi o único convocado para a seleção argentina, né? Então acho que é um jogador muito merecedor do que está vivendo, muito por conta também dessa convocação que pode dizer muita coisa. É isso aí. 1h55, Gavião. Vamos trazer aí as últimas participações. Hoje rendeu bastante aqui, hein? Muito assunto no nosso programa, hein, Gaviva? Muito bacana. Uma mensagem aqui do Neno Soares, ele fala assim: depois das carícias praticadas no Mineirão no último domingo, Lucas Romero diagnosticado com fratura na costela. Parabéns aos envolvidos. Você imagina que então não foi só soquinho, não. Teve isso, cara. Depois de uma averiguação, né, da lataria da galera, né? A galera que foi avaliada depois, teve muita gente que ficou gravemente lesionada naquele episódio ontem, lá, na verdade domingo, lá no estádio do Mineirão, e que a gente lamentou bastante aqui por tudo que o Everson colocou uma nota, pediu desculpas e tudo mais, né? Natural, né, perante aos acontecimentos ontem lá no estádio do Mineirão. É isso aí, vamos já encaminhando a nossa despedida, fim aqui do nosso Papo de Craque TMC primeiro tempo. Agradecendo a todo mundo, né, Gavião? Afinal de contas, o desafio foi proposto, foi aceito e foi muito bem executado pela sua pessoa. Parabéns, Gavião. Você é um cara fantástico, é um prazer a cada dia estar contigo. Boa jornada hoje, amanhã tem mais, hein, Gaviva? Meio-dia. Amanhã tem mais meio-dia, Papo de Craque primeiro tempo, Lelê. Valeu, obrigado pra todo mundo. Lembrando, sexta-feira vamos ter a turma do Chaves, a turma TMC indo pra Vila dos Chaves. Cada um vai ser um personagem, hein, Lelê? Vila do Chaves, retratada por você, Gavião, sempre muito bom. Valeu, Guigui. Até amanhã, querido. Valeu. Até a próxima. Tchau, Lelê. Um abraço. Oi, fala tchau pra você ainda. Fica na tua aí, irmão. Tô brincando. Amanhã... Tchau. Pode ir, tô brincando. Eu conversei com a coordenação e eu vou trabalhar hoje à noite no jogo do Santos. Boa trabalho pra você. Volta ao Papo 1 na sexta-feira. Amanhã tem Corinthians e Curitiba aqui na TMC. E quinta-feira tem o Papo 2, se você não estiver enganado. Muito bom, Guigui. Tchau, Renatinha. Até amanhã. Beijo. Amanhã até você amanhã. vem ainda, né? Depois só que você vai lá pra floresta, Eu né? vou pra floresta. Então tá bom, galera. É isso aí. Valeu demais. Fiquem com a nossa programação. Amanhã, meio-dia, a gente tá de volta. O Boquinha vai narrar amanhã, viu? Tchau. Abraço.